Boa noite. Sejam todos muito bem-vindos à casa do Senhor. Que bom que você veio. Vamos começar já a programação desta noite, este culto especial, cantando o hino número 551, Muito Além do Sol. O hino será projetado e você pode cantar conosco. 551, Muito Além do Sol. Vamos lá? Eu aqui no mundo não tenho riquezas, mas sei que na glória eu terei mansão. Com minha alma triste, em meio à pobreza, de mim Jesus Cristo teve compaixão. Muito além do sol, muito além do sol, está ao meu lar um belo lugar, muito além do sol. Cante, muito além do sol, muito além do sol, está ao meu lar um belo lugar, muito além do sol. Sempre mundo, eu vou caminhando, enfrentando luta, prova e tentação. Mas Jesus, meu mestre, que me fortalece, vai levar-me a salvo a real mansão. Muito além do sol, muito além do sol, está ao meu lar um belo lugar, muito além do sol. Muito além do sol, muito além do sol, está ao meu lar um belo lugar, muito além do sol. Vinde vós cansados desse mundo escuro, Cristo vos concede plena salvação e também morada feita não por homens. Quero oferecer-vos na eternal Sião. Muito além do sol, do sol, muito além do sol, está ao meu lar um belo lugar, muito além do sol, muito além do sol, muito além do sol, está ao meu lar um belo lugar, muito além do sol. Amém? Hino de número 439. 439. Todos juntos. No céu há muita, muita coisa que eu anseio ver. Suas mil belezas, glórias, esplendor. Mas antes de fruir de tais delícias o prazer, primeiro quero
mas quero ver primeiro o Salvador. Primeiro quero ver meu Salvador. Sim, antes dos queridos ao redor. E então por longos dias, que doces alegrias, mas quero ver primeiro o Salvador. Eu quero ver mamãe estar com ela no jardim, lembrar dos dias idos com amor. Queridos, quero ver os quais partiram antes, sim, mas quero ver primeiro o Salvador. Primeiro quero ver meu Salvador. Sim, antes dos queridos ao redor. E então por longos dias, que doces alegrias, mas quero ver primeiro o Salvador. Amém. Que esse possa ser o seu maior desejo, ir para o céu e primeiro ver o Salvador. Hino de número 152, 152. Vencendo, vem Jesus. Vamos lá? Já refúgio a glória eterna de Jesus, o Rei dos Reis. Breve os reinos deste mundo ouvirão as suas leis. Os sinais da sua vinda mais se mostram cada vez. Vencendo, vem Jesus. Cante. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo, vem Jesus. O clarim que chama os crentes, a batalha já soou. Cristo à frente do seu povo, multidões já conquistou. O inimigo em retirada, seu furor patenteou. Vencendo, vem Jesus. Amém. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo, vem Jesus. E por fim, entronizado, as nações há de julgar. Todos grandes e pequenos o juiz hão de encarar. Os remidos triunfantes em fulgor hão de cantar. Vencido tem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Só a igreja. Amém. Deus seja louvado. Boa noite. Tudo bem? Estamos felizes porque você está aqui hoje. E nós temos aqui muitas visitas, pessoas queridas. Temos até gente da Suíça, pessoa aqui do Rio de Janeiro, das nossas comunidades. Sejam todos bem-vindos. Você que é membro de outra igreja está aqui hoje, você que é a nossa visita. Nós gostamos muito de estudar a Bíblia. Ainda somos chamados o povo da Bíblia.
E eu gosto de estudar muito sobre a verdade. E uma das características da igreja verdadeira é que ela é remanescente e guarda os mandamentos de Deus. Mas ela tem uma outra característica que eu acho muito importante também, que é o amor. E eu queria dizer para vocês que eu te amo. Amém? Amor a Deus e amor ao próximo. É muito bom a gente conviver em comunidade. Por isso eu queria pedir para você um abraço. Um abraço quem está do teu lado. Fala assim: eu te amo, eu gosto de você, Deus te ama. Queridos, como é bom a gente se abraçar e dizer que um ama o outro e que o nosso principal amor é a Deus. Que Deus seja louvado. Quero chamar aqui o pastor Wellington, que vai fazer uma oração inicial para nós aqui nessa programação de hoje. Pastor? Boa noite a todos. Prazer estar aqui com vocês na caravana da Esperança dos Pastores, para meditarmos na palavra do Senhor, conhecermos um pouquinho mais uns aos outros. Gostei muito desse momento aí, de dizer eu te amo, de dar um abraço. Essa realmente é a família de Deus, louvado seja Deus. Gostei muito da sua igreja, pastor Ezequias. Muito obrigado por nos receber tão bem. Queridos, este momento de oração é um momento em que nós queremos pedir ao Senhor e colocar diante do Senhor as nossas inquietações, as nossas necessidades e tudo aquilo que está no seu coração. Quando eu cheguei aqui na igreja, agora há pouco, eu falei com alguns colegas, eu vi algumas caixinhas no canto da igreja, e eu perguntei para o pastor o que era, e ele falou: o pessoal tem um pedido de oração. E eu fui lá para pegar um cartãozinho para o pedido de oração, e já vou dizer que eu vou copiar isso na minha igreja. Um colega disse uma vez assim, que casa bonita a gente faz com tijolos do vizinho, e aquilo que é bom a gente tem que copiar. Mas neste momento eu quero ler o texto que está aqui. Eu não sei quantos já pegaram o seu pedido, alguns eu já vi que colocaram aqui à frente, mas se você ainda não colocou, você vai poder fazer isso agora, para que nós todos juntos tenhamos um momento de orar ao nosso Deus. O texto que eu quero ler está neste pedido, e o texto bíblico é Efésios capítulo 3, versículo 20. Se você quiser acompanhar comigo, o texto bíblico vai dizer assim: ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Amém? Esse texto é fantástico. Esse texto ele é enfático, porque ele diz assim: ora, aquele que é poderoso. Então o poder está nas mãos do Senhor, e é baseado neste poder que eu quero realizar este momento de oração com vocês. E eu quero convidar você que tem algum pedido, alguma inquietação, algum desejo no seu coração especial, e gostaria de trazer diante do altar do Senhor hoje, agora, neste momento. Eu vou pedir para que os nossos colegas pastores venham aqui, que nós vamos juntos orar por vocês. Pode vir aqui, se você tem o seu pedido para colocar ali, pode colocar. Mas nós vamos nos unir em oração e pedir para que Deus, esse Deus que é poderoso, esse Deus que nos atende, que conhece as nossas necessidades, conhece as nossas inquietações, sabe do que realmente nós precisamos, coloque diante dele agora. Você que é mãe, quem sabe o coração está apertado aí por algum filho, ou está feliz pelo filho. Você que é pai, as preocupações diárias, os compromissos da vida. Você que é filho, os sonhos. Eu estou vendo aqui um grupo de comportores, alguns
já conheço há longa data, estão aqui com um propósito também, trabalhando na cidade para conquistarem o sonho de uma faculdade. Este Deus que é poderoso para atuar, é o Deus que consegue enxergar cada detalhe que está no nosso coração. É o Deus que sente o gosto salgado da nossa lágrima, porque Ele chorou aqui quando Ele esteve aqui. Então Cristo, Ele não conhece a nossa dor, a nossa inquietação, a nossa necessidade, somente por ser o dono do universo. É por isso, mas Ele conhece porque Ele esteve aqui também. Ele sabe o que a gente passou, o que a gente passa. Então, queridos, coloque diante do Senhor essa inquietação e também este agradecimento que você tem. E confie que o Senhor está à frente e vai continuar à frente, conduzindo as nossas vidas. Feche seus olhos, vamos clamar ao nosso Deus. Maravilhoso Senhor, nós te agradecemos em primeiro lugar, porque o Senhor é o nosso Deus. Nós te agradecemos pela certeza que a tua palavra nos dá, a Bíblia, a nossa luz, que o Senhor é poderoso, que o Senhor é quem está à frente, que o Senhor é quem vai abrindo o caminho, que o Senhor é quem vai alargando as fronteiras. É exatamente por isso que nós nos reunimos aqui agora como família, ligados pela fé em Cristo Jesus, e depositamos diante do teu trono da graça os nossos agradecimentos, as nossas gratidões, mas também depositamos as nossas inquietações, os nossos pedidos, e o Senhor sabe o que está no nosso coração. O Senhor sabe o que nós precisamos resolver dentro da nossa casa. O Senhor sabe o que nós precisamos resolver com a nossa família. O Senhor sabe o que nós precisamos resolver no nosso casamento. O Senhor sabe de todas as coisas. E é somente confiando em teu poder, em tua misericórdia, é que nós nos colocamos diante da tua presença, porque o Senhor é aquele que pode dar a solução certa para cada caso. Por isso nos abençoe, continue conosco e aceite a nossa adoração, em nome de Jesus, amém, amém. Que Deus abençoe cada um. Esperamos você para mais um estudo sobre o Apocalipse neste domingo, às 6 da tarde. Venha e traga convidados. Nesta sexta-feira, dia 22, às 7h30 da noite, teremos o primeiro encontro da nossa Escola de Pais e Filhos. O tema será Família, por que precisamos dela? Com as psicólogas Thaís Souza e Rosângela Barbosa. Pais e filhos de todas as idades são nossos convidados especiais. Aguardamos você! E você, adolescente, esse recado é para você. Um maravilhoso congresso está sendo preparado para receber você e seus amigos. Será no dia 24 de maio. As inscrições podem ser feitas com a Nayara. Maio será o mês das mulheres. Todas as quartas-feiras, às 7h30 da noite, elas trarão uma mensagem especial aqui na igreja. Venha receber as bênçãos que estão reservadas para você no Mulheres Inspiradas. A Assistência Social Adventista, ASA, agradece as roupas que estão sendo entregues para doação e pede que os irmãos colaborem com cobertores, edredons e mantas, pois o frio está chegando e temos muitos necessitados para atender. A igreja está iniciando a campanha do Tricô 2015. Este ano, tricotaremos botas e gorros de lã para os amigos do Lar São Vicente de Paula. As irmãs podem falar com a Rosângela Barbosa. Já tem lã para começar o trabalho. Quem puder colaborar, pode doar novelos de lã de 100 gramas. Amigos da Balança, todas as segundas-feiras, às 19 horas, aqui na igreja.
Venha fazer amigos e mudar seu estilo de vida para melhor. Prepare-se para a vigília distrital no dia 30 de maio, das 10 da noite às 6 da manhã. Teremos uma linda cerimônia de Santa Ceia. Imperdível. Traga amigos. Será um evento muito especial. 23 de maio é o Dia Mundial dos Aventureiros. E aqui na igreja, uma linda programação está sendo preparada, onde eles irão auxiliar na programação do culto divino pela manhã. Às 5 da tarde, no culto jovem, os aventureiros mostrarão como era a vida de Ellen White descrita por suas netas. Uma programação diferente, com muita música, sorteios, homenagem aos avós e bolo para cortar no final do programa. Dia 23 de maio, aguardamos você! Atenção jovem com mais de 16 anos. De 19 a 21 de junho, você vai participar de um grande encontro de jovens em Nazaré Paulista. É a Campal Jovem da ATV. Atenção, as inscrições são somente até o dia 25 de maio e o valor é super acessível. Mais informações com Moura Neto. Oi, boa noite. É uma alegria vê-los novamente e saber que você está exatamente onde deveria, na casa do Senhor. Como eu sempre gosto de dizer, casa de oração de todos os povos, né? De quem tem, de quem não tem, de quem pode, de quem não pode. Que bom que você está aqui. E eu estou muito feliz pela quantidade de irmãos, de visitantes que nós temos hoje na igreja. Nós temos uma fortíssima concorrência hoje à noite, que é a gravação dos adoradores no NASP. Acho que metade de Jacareí foi para lá, a outra metade está aqui. E alguns poucos na rua ficaram por aí sem saber, né, o que fazer. Mas muito obrigado pela sua presença. Hoje é uma noite de festa. Nós estamos recebendo a caravana de pastores da região 4 e da Regional 4. 3. Eu sempre estou pensando um na frente, mais um. Então, muito obrigado aí pela presença de vocês e obrigado à caravana também dos nossos queridos pastores que estão aqui conosco. O orador dessa noite será o pastor Ronaldo Oliveira, já muito conhecido por todos nós, presidente da Associação Paulista do Vale, é nosso pastor. Se faz acompanhar também da irmã Rose, sua esposa. Seja bem-vinda, irmã. E está comigo aqui também essa figura simpaticíssima, pastor Maurício, muito querido. E ele vai apresentar o restante da caravana dos pastores da região que nos acompanham aqui nesse momento. Pastor, seja muito bem-vindo. A Igreja do Jardim América é como se fosse sua. Deus te abençoe, meu pastor. Obrigado, pastor Ezequias, pela alegria que estar com vocês aqui. Quero parabenizar vocês, o culto, a classe bíblica aqui. Louvado seja Deus por você. A razão disso aqui tudo existir é você. Nós estamos aqui para louvar a Deus junto com vocês e ouvir a sua voz através da sua palavra. Quero apresentar meus amigos que estão conosco aqui. Pastor Eber, por gentileza, pastor Eber do Jardim América está conosco aqui. Pastor Eber, do Esplanada, tá vendo? Complica, está no Jardim América, mas é do Esplanada. Seja muito bem-vindo, também do Rio Comprido.
também aqui é o pastor Marcelo do Carvalho, é o nosso representante aqui da Pastoral Educacional. Também o pastor Wellington, do Distrito do Bosque, está chegando a somar com o time. O pastor Dimas, é vizinho aqui, né? Desconhecido aqui, Jacareí também, Central de Jacareí. Também o pastor Fábio, já conhecido de todos aqui, auxiliar do pastor Ezequias, um jovem dinâmico aí. E o pastor Márcio, do Distrito do Parque Industrial, veio somar com a gente. Muito obrigado por vocês estar aqui. Nosso trabalho aqui é ajudar vocês a compreender, junto conosco, essa graça restauradora de Jesus Cristo. Deus abençoe a todos vocês. Muito obrigado por nos acolher essa noite aqui. Obrigado, pastor. Irmãos, estamos diante de uma data muito importante para a igreja na América do Sul. Por gentileza, pode colocar. Extremamente importante para a América do Sul, um projeto da divisão sul-americana chamado Impacto Esperança. Pode colocar, por gentileza? Estão colocando. E eu, pensando, orando, eu acho que todos nós, como membros da Igreja do Senhor, partes do corpo de Cristo, nós não podemos ficar de braços cruzados vendo a carruagem passar. Uma das experiências assim terríveis que eu já vivi na minha vida foi numa cidade, numa estrada próxima à cidade de Nhangapi, no Pará, um acidente de carro, tinham 3 pessoas num Fusca, e ele entrou debaixo de um caminhão e a parte de cima do Fusca saiu, um rapaz atrás morreu, e 2 estavam na frente ali morrendo, um em estado gravíssimo, correndo risco de morte. E me chamou muita atenção o fato de ali ao redor, umas 25 pessoas a 30 pessoas, olhando aquele acontecimento terrível, mas sem fazer nada, simplesmente olhando de braços cruzados ali. Eu passei, era umas 6:30 da noite mais ou menos, 18:30, passei, vi aquela situação e fiquei extremamente chocado com a cena, mas impactado com as pessoas ali ao redor, simplesmente contemplando, esperando que talvez um ou outro morresse ali, né? Fiquei triste com a situação, tive ainda a iniciativa de socorrer os 2, um infelizmente morreu, mas no funeral desta pessoa, que era cabo do corpo de bombeiros, eu tive o privilégio de conhecer a mãe desse rapaz, e ela ficou sabendo de tudo que aconteceu, não por mim, por outra pessoa, e ela, me abraçando, chorando, ela disse: olha, pastor, tinha me apresentado como pastor, talvez se você tivesse chegado um pouquinho antes, talvez o meu filho não tivesse morrido. Eu fico pensando aí em dezenas, centenas de pessoas que estão aí morrendo, e se tão somente nos aproximássemos dessas pessoas, se nos aproximássemos delas, talvez Deus poderia salvar mais um, mais outro e mais outro. Então agora no dia 30, do dia 30 de maio até o dia 6 de setembro, nós estaremos vivendo o Impacto Esperança. Milhões de livros serão distribuídos em toda a América do Sul. Como é o nome do livro? Viva com Esperança. Obrigado. Então, todos nós que estamos aqui faremos parte dessa multidão, mas nós queremos um pouquinho mais. Nós não queremos apenas entregar, nós queremos discipular. É um pouquinho mais do que simplesmente entregar um livro, nós queremos fazer algo mais. E eu gostaria de desafiar a minha igreja a um projeto que tem a ver com a basicalidade do Evangelho. É a coisa mais simples que alguém pode fazer na vida. Eu já vi projetos assim interessantes, coisas grandes na vida, mas às vezes fico pensando que nós nos esquecemos daquilo que é básico, daquilo que é essencial, daquilo que é prioritário. E aí vamos para o secundário e nos perdemos muitas vezes em coisas que sem tanta relevância. Eu gostaria de mostrar aqui uma pequena ficha que no próximo sábado todo o Distrito do Jardim América vai receber. Por gentileza, pode clicar em cima do... Missão integral. Todo verdadeiro discípulo nasce no reino de Deus como missionário. Irmãos, eu queria desafiar cada membro da igreja do Jardim América a se tornar um discípulo.
E às vezes nós nos equivocamos com relação ao que é ser um discípulo de Cristo. Às vezes nós temos a imagem de que ser um discípulo é você ensinar alguém a evangelizar. Isso também faz parte do discipulado, mas é muito mais do que isso. O que é que, como discípulos, vamos fazer? Visitar, orar, ensinar, praticar e tornar aquela pessoa que nós visitamos um discipulador. Então, o que é que nós vamos fazer? No dia 30 agora, eu gostaria que cada membro desse distrito escolhesse em oração uma pessoa. Uma pessoa. Fosse à casa desta pessoa e dissesse o seguinte: olha, eu estou me comprometendo, me comprometi diante da minha igreja, de no restante do ano de 2015 separar tempo para você. Eu quero orar por você, eu quero ensinar você, eu quero ajudar você, eu quero ser o teu tutor, eu quero te orientar. E eu queria saber se você me permite isso. E aí, naturalmente, eu acho que todos vão permitir. E aí você vai colocar o nome da pessoa, o endereço do telefone e um pedido especial de oração. E a partir do dia 6, nós vamos ter aqui uma caixinha especial, onde todos nós vamos trazer esse compromisso, não só o nosso compromisso, mas o compromisso da pessoa também, e vamos orar todos os sábados, até o último sábado do mês de dezembro de 2015, por você que se tornou um discípulo, e por aquele que foi amparado por você. Todos os sábados. Em todas as nossas igrejas, nós estaremos orando por você. Eu não sei se você acredita em oração, eu acredito. Agora imagine uma multidão orando por você. Todos os sábados. Vai ser uma bênção, irmãos. Eu tenho a forte impressão de que isso vai trazer um grande movimento na igreja. Você sabe qual é o grande problema hoje, irmãos, da nossa comunidade? É que tem pouquíssima gente fazendo muito e tem muita gente fazendo quase nada. Não precisamos, eu acho que a gente não precisa fazer tanto, mas se todo mundo fizer um pouquinho, nós vamos avançar muito mais do que nós estamos avançando. Agora você tem que se comprometer. E aí, nós vamos trazer isso para a igreja e nós vamos acompanhar durante pelo menos 1 hora por semana essa pessoa até o final do ano. Eu queria chamar o Rodrigo aqui à frente. Vem cá, Rodrigo. Eu conheci o Rodrigo há pouco tempo. E eu decidi que eu vou discipular o Rodrigo. Ele não sabia disso. Eu dei um toquezinho para ele hoje ali. Liguei para a casa dele hoje, para a casa da futura sogra, pedindo que ele viesse, porque eu vou me responsabilizar pelo Rodrigo. Até o final do ano. Eu vou orar por você. Eu quero separar pelo menos 1 hora na semana para estudar a Bíblia contigo. Agora, sabe o que tu pode fazer? De repente você tem alguém na família que você também gostaria de ajudar. E aí você já vai entrar nesse programa do discipulado. Você vai trazer uma pessoa também. E de repente, ao ser ajudado, você já vai estar ajudando outra pessoa também. Agora, irmãos, imagine se isso pega na igreja. Um levando o outro. Tanto é que o programa da União Central Brasileira é 1 mais 1, né? O que é que vocês acham? Dá para a gente fazer isso? 1 hora por semana? Ajudar alguém? Levante sua mão. Amém. Amém. Mas nós vamos nos comprometer de forma muito mais incisiva daqui a alguns dias. E você vai levar esse material, vai se comprometer e vai dizer para a pessoa: eu me comprometi e quero que você se comprometa. Que Deus nos abençoe a vivermos, irmãos, a experimentarmos um grande avivamento na igreja. É isso que a gente está precisando. E isso começa com a minha e com a sua participação, com a nossa participação. Rodrigo, até o final do ano você é meu. Cadê a namorada? Não gostou muito. Que Deus te abençoe, tá bom? Eu queria chamar o Jesse, por gentileza, Raul, por gentileza também. O Jesse, ele impactou a igreja esse final de semana, contando como empresas podem se tornar relevantes e centros de influência. E eu pedi para ele contar uma pequena experiência de alguém que decidiu ser um discípulo, ajudar outras pessoas e se tornou influência às outras pessoas. Então, ele vai ter 10 minutinhos, o Raul vai traduzi-lo, e que Deus abençoe a todos nós
a fim de que possamos entrar no plano e no propósito de Deus para a conclusão da sua obra, para a glória dele, para a nossa transformação e para começarmos a experimentar em breve a eternidade que o Senhor tem para todos nós. Boa noite. Eu quero felicitar a pastor por esse projeto. Perfeito. It's a very good project É um that's going on. projeto muito bom esse que está acontecendo. I believe every member of the church, Eu acredito que cada membro da igreja, if he's not dead, se não estiver morto, he's a missionary. é um Amen. missionário. Amém? Amen. So everybody needs to be a missionary. Então todo mundo precisa ser um missionário. We actually did a project like this. We launched a project like this in America in our church. Nós lançamos um projeto parecido com esse na nossa igreja na América. Every church member should be a missionary. Todo membro da igreja deveria ser um missionário. From the youngest ones Desde os mais pequenos to the oldest ones. até os mais velhos, dos jovens aos mais velhos. And so we made a call Então nós fizemos um apelo for everybody in the church to learn to study, to learn to give Bible studies. para que todo mundo na igreja aprendesse a dar estudos bíblicos. Not everybody answered that call, Nem todo mundo respondeu ao apelo, but some did. mas alguns responderam. And I want to tell a short story about one person that did. E eu gostaria de contar uma pequena história sobre uma pessoa que respondeu a esse apelo. She was a lady. Her name is Mrs. Atwood. É uma senhora, o nome dela é Senhora Atwood. She was already a little bit older. Ela já é um pouco mais velha. She was 92 years old. Ela tinha 92 anos de idade. And she has had kids and grandkids, Já tinha filhos, netos, and her kids are missionaries, e os filhos dela são missionários. and her grandkids are missionaries. E os seus netos também são missionários. And she has been happy that her whole family is doing God's work. E ela espera que toda a família esteja fazendo o trabalho de Deus. But now she's 92 years old. Mas agora ela tem 92 anos de idade. And they made this call. E fizeram esse apelo. And she was sitting in the pew E ela estava sentada no banco, thinking, man, I've done my work. pensando, eu já fiz o que eu tinha que fazer. But the Holy Spirit talked to her, Mas o Espírito Santo falou com ela. and the Holy Spirit told her, E o Espírito Santo a disse, are you dead? você está morta? No. Não. That means you're a missionary Então você é um missionário, uma missionária. still. Ainda. So she humbled herself Então ela humildemente aceitou to go get Bible, to learn how to give Bible studies. para aprender a dar estudos bíblicos. So she went to the classes, E ela então foi às classes and then she decided to go out into the community. e ela foi até a comunidade. She got her car, Ela pegou o carro dela and she drove out with her car e dirigiu com o carro to the entrance of her property para a entrada da propriedade and stopped the car e parou o carro and prayed. e orou. Said, Lord, lead me to somebody that I can study the Bible with. Senhor, guia-me até alguém que quer estudar a Bíblia. And then she took off. Saiu He had no idea where she was going. e não sabia para onde ela estava indo. She just went about 2 miles outside of the property Acabou de andar apenas alguns quilômetros depois da propriedade and stopped the car where there was some houses. e aí parou o carro na frente de algumas casas. She got out and started knocking on the door. Saiu e começou a bater nas portas. The first door she opened, Na primeira porta que ela bateu,
You know, imagine, she's 92 years old. okay? Ela, imagine, ela tem 92 anos de idade. Knocked on the door. Bateu na porta. Who's going to reject a 92-year-old lady at Quem the iria door? rejeitar uma senhora de 92 anos de idade? Nobody. Ninguém. So another older lady Então, opened the door. outra senhora, já de idade, abriu a porta And she said, come on in. e disse, entre, por favor. So she went in, Entrou, started talking to começou a her, conversar, started making some friends. começou a fazer uma amizade. Eventually she found out this was a Baptist lady. E aí descobriu que ela é uma senhora batista. And eventually through the conversation, E aí, através da conversa, the Baptist lady invited her to go to her Baptist church. a senhora batista a convidou para ir na igreja batista onde ela frequentava. She said, sure. Ela disse, tudo bem, claro. Now I don't recommend this for everybody, okay? Eu não recomendo isso a todos, ok? But she's been in the church for about 90 Mas ela years, já okay? estava na igreja há 90 anos, na igreja adventista há 90 anos. She's pretty well founded, Então ela já alright? estava bem fundamentada. So she went to her church Então ela foi à igreja batista every Sunday. vários domingos, todos os domingos. It was a small little church, 20 members. Uma igreja de apenas 20 membros. So she went and she was just talking to them and sitting into their Sunday school every Sunday. Começou a conversar com eles, ir na escola dominical todo domingo. So they started having conversations about different things, doctrines, Começou a ter conversas sobre doutrinas. and the pastor had not been in town for quite a few weeks. Sorry. The pastor had not been there, Ah, e o pastor não estava lá nessa igreja já há algumas semanas. so they were talking. Eventually, the topic on the Sabbath came up. De repente, o assunto sobre o sábado surgiu. So they asked her E aí começaram a perguntar a ela to teach the Sunday school. para ensinar na escola dominical. What is she going to talk about? O que ela vai falar? Sobre o que ela vai falar? Well, she talked about the Sabbath in front of everybody, with all the church members. Ela começou a falar sobre o sábado em frente de todos os membros. And all the church members got upset, E aí todos os membros da igreja ficaram chateados, but not at her, mas não a senhora Batista. but at their não, pastor. não, desculpe, os membros da igreja não ficaram chateados com a senhora, mas sim com o pastor deles. So how can it be that you haven't been, the pastor hasn't been teaching us all this stuff? Como pode que o pastor ainda não tinha ensinado essas coisas pra gente? So they called the pastor E aí back. chamaram o pastor de volta. They said, how come is this? Pastor, o que está acontecendo? So they started discussing, E aí começaram a discutir. and the pastor eventually said, look, E aí o pastor finalmente disse: you guys have to take a decision. vocês precisam tomar uma decisão. We as a church are not going to change the Sunday to Sabbath. Nós, como igreja, não vamos mudar do domingo para o sábado. So you guys have to decide if you're going to be with us or if you're going to go with them. Então vocês têm que decidir se vocês vão ficar aqui conosco ou se vocês vão com eles. Guess what happened? Adivinha o que aconteceu? With a 92-year-old Como missionary. Com uma missionária de 92 anos de idade, The whole church got converted a, to an Adventist church. a igreja toda se converteu à igreja adventista. What is even more crazy, Mas o que é mais ainda maluco, that the Baptist church actually closed their church, que a igreja batista fechou a igreja and we are renting the church now for our Adventist church that she founded. e agora os adventistas estão alugando essa igreja para fazer a igreja adventista lá. Amen? Amém? This just happened about 2 years ago. Isso acabou de acontecer há 2 anos atrás. We still have a group visiting a church that is growing there in that community. Ainda há um grupo visitando essa igreja que ainda está crescendo lá nessa comunidade. So I want to motivate all of you. Então eu gostaria de motivar a todos vocês. You never know what God can do through anyone. Você nunca sabe o que Deus pode fazer através de qualquer um de vocês. From the smallest Do mais jovem to the most mature. ao mais maduro.
God will use anybody that is willing. Deus vai usar qualquer um que se disponha. So I invite you to take a decision Então eu te convido a tomar a decisão to become a missionary de for se Christ. tornar um missionário de Cristo. Wants to be a Amém. missionary? Quantos querem ser um missionário? Amen. Amém. Praise God. Eis-me aqui, ao teu altar me entrego, eis-me aqui, sem vacilar me achego, eis-me aqui. Ó Senhor, chamaste com afeto e em submissão completa me rendo a ti, Senhor, meu Deus. A decisão já feita me traz visão perfeita. Agora bem feliz sou teu. Eis-me aqui, dirige a minha vida, eis-me aqui, fiel serei na lida, eis-me aqui, ó Senhor, serei por ti usado, conforme o teu mandado, e em teus caminhos seguirei. Estranho e sem abrigo, ou num lugar amigo, da cruz de Cristo falarei. Eis-me aqui, eis-me aqui, eis-me aqui. Boa noite a todos. Bom podermos nos reencontrar aqui, mas tem bastante gente aqui, pastor. Acho que foi pouca gente para lá. Eu recebi convite para lá e não fui. Decidi vir aqui, pastor, para estar com você aqui. Mas é uma alegria poder estar aqui, principalmente estar com a minha irmã Fernanda Casaca, aqui, que foi uma pessoa muito importante na vida da minha esposa e na minha vida. Está com seu filho também aqui, mais velho. E trabalhamos com o pastor Casaca, falecido, foi o primeiro ano do meu ministério e nós aprendemos muita coisa com esse casal, muita coisa. Novinho, neófito, com muita vontade para trabalhar, mas sem noção. Meu filho que usa essa expressão, pai, você não tem noção. E não estava vivo naquela altura, né? Não tinha nascido. Esse foi concebido aqui em Jacareí, quando trabalhamos aqui, mas aprendemos muito. Muito obrigado pela vida de vocês, são muito especiais para nós. E encontrar amigos aqui, os pastores todos aqui, bem aparatados, com gravata, bem arrumados, bonitos, gripados,
Mas estão ali, né, pastor? Você percebeu que eu não peguei o seu microfone, né, pastor? Eu deixei. Só quem vai pegar gripe é o cantor e o Raul, né? Mas, que beleza. Então, já acho que 5 semanas, 4 semanas, o programa Fé para Hoje voltou para o ar. É o programa mais importante da TV Novo Tempo. O resto está aí para encher a programação, né? É o programa mais antigo da televisão brasileira, desde 1962, pastor Campo Longo, que mora em São Carlos hoje. Ele já está bem velhinho, e não sabe que o programa voltou dessa forma. Vamos orar por ele, pela irmã Neide, que está com mais vigor. Mas esse foi um sonho de alguém que foi um herói naquela época. Fazer um programa ao vivo na TV Tupi, a primeira TV, 12 anos depois que a TV foi lançada no Brasil. E o programa era feito, se eu não me engano, por Walter Avancini, que era o diretor do programa. Ele era o produtor do programa, dirigia o programa ao vivo. E o Tony Ramos, que é um artista hoje, ele fazia parte dos quadros do programa. Eles faziam encenações da Bíblia, da vida, quadros da vida real e tal. Era um programa bem diferenciado. Tony Ramos. Pensa que o nosso programa é o quê, pastor? E hoje tem pastor Edson também conosco. E está muito gostoso o programa. Vamos gravar agora a próxima série. Mas está sendo uma boa experiência. Graças a Deus. Toda a programação da Novo Tempo foi remodelada, tem programas novos, tem gente nova apresentando alguns programas que já estavam tendo bastante êxito. E nós estamos muito felizes. Cada hora a gente entra na igreja e tem alguém, olha, estou vindo aqui pelo programa tal, programa Y, e isso é muito legal. Programas de jornalismo, o jornalismo, quando começa a aparecer bastante numa TV, o povo gosta bastante de jornalismo. O nosso jornalismo está de parabéns. E todas as outras partes, nós estamos tendo uma TV de gabarito mesmo, dá orgulho na gente por isso, por todo esse trabalho. E a gente tem que fazer essa conexão, a igreja e a TV. Infelizmente não temos rádio ainda, mas a internet e essas coisas andam mais do que a gente imagina, e tudo está acontecendo aí muito rápido. Mas essa é uma igreja diferenciada, tem todo esse povo da comunicação, tem agora esse povo da saúde também que está se movimentando, tem o povo da madrugada, que está começando aí a trabalhar, fazendo um trabalho bonito, visitando as pessoas que vivem na rua, e já encontraram até ex-membros da igreja adventista ali. Há um movimento grande, e a igreja tem que ser assim, a igreja tem que ser um movimento. Ultimamente eu estou até pregando menos sobre evangelismo e mais sobre o diaconato, o diaconel bíblico, o serviço bíblico. Nós temos que ser uma igreja de serviço, temos que servir a comunidade. E isso é igreja. Igreja não é o que a gente faz aqui dentro, isso daqui é uma parte, mas é uma parte pequena da igreja. Igreja é o que acontece lá fora, é o tempo que a gente passa, mas a gente vive lá fora, é lá que acontece a igreja. E o que acontece aqui dentro? Aqui a gente vem para celebrar o que acontece lá fora, e a gente vem para cá também para receber um abraço. Hoje recebemos aí alguns abraços, isso já aquece um pouco, mas é mais do que isso. Eu até me atrevo a dizer que a gente não vem na igreja para ouvir um sermão. Isso faz parte também, mas a gente não vem na igreja para ouvir um sermão. A gente vem à igreja para ser o sermão. A gente sai da igreja para ser o sermão. A gente é o sermão. Então, quando a gente vem para a igreja, e não deve ter pressa para sair da igreja, não estou me referindo à beleza do sermão, nada disso. Estou me referindo à relação que a gente tem com as pessoas. Aqui é o momento da gente conversar um pouco, abraçar, e aí, como é que foi? No sábado, no domingo, na quarta-feira. É o momento da gente exercitar um pouco de amor e de cristianismo. Como está você?
E uma pessoa que vem domingo à noite merece um tempinho de cada um de nós. Uma pessoa que vem na quarta à noite merece um tempinho de cada um de nós. Merece até um chazinho. Merece um pouco mais. E isso é igreja. Igreja é o que nós estamos fazendo aqui. É mais do que o sermão. O sermão é uma parte. Aliás, você tem que estudar a Bíblia em casa. Minha mãe dizia assim, comer em casa. Na casa dos outros a gente vai só para degustar. Eu ficava com uma raiva disso. Porque parece que a comida dos outros era sempre muito melhor do que a de casa. E para fazer isso valer, antes de sair de casa para comer na casa dos outros, a minha mãe dava janta para a gente. Era uma tortura. Para comer em casa. E ela estava certa, a analogia que eu faço é essa. Comer em casa. É lá na sua casa, na minha casa, que a gente estuda a Bíblia, você tem que ser cristão aqui fora. E a gente vem para cá para celebrar. E vem para cá para não perder o rumo também. De vez em quando a gente atira para cá, olha, vamos para lá, olha, vamos fazer aqui o discipulando e vamos para... De vez em quando a gente dá uma direcionada assim, para a gente lembrar de alguns itens, para a gente lembrar que a gente tem dons diferentes para aplicar lá fora. Isso é igreja. E o Paulo disse uma coisa aqui que eu gosto muito de ouvir, muita gente já falou, a igreja do amor. Nós não somos a igreja da doutrina, embora tenhamos uma doutrina sólida, completa, lógica, mas nós somos a igreja do amor, que é maior que a doutrina, ele é a base da doutrina. E se a pessoa entra aqui dentro e sai do mesmo tamanho que entrou, nós somos culpados. Ela não deve sair daqui com mais conhecimento. Não é a primeira coisa. Ela vai sair com mais conhecimento. Mas ela deve sair daqui, puxa, recebi um monte de abraço. Me falaram que eu sou uma pessoa importante, até me convidaram para alguma coisa, para perder peso. Será que eu estou gorda, um pouquinho gorda? Cuidado quando vai convidar alguém para esse negócio da balança aí. Se é homem, pode convidar, que homem não tem vergonha, né? Vai convidar a mulher para esse negócio aí é meio complicado. Você entende? Isso é igreja. E quanto mais a gente entender isso, hoje nós tivemos um movimento lá na escola de São José, da ADRA. Não sei quantas pessoas tinha lá, mas está lotada aquela igreja. De gente que está querendo entender melhor a ADRA. Aliás, não é a ADRA, a igreja. Esse braço formidável da igreja que é a ADRA. Isso é ser igreja. Ser igreja. Bom, eu já preguei esse sermão algumas vezes e estou modificando alguma coisa aqui para o tempo que a gente tem. Cadê o relógio? Ah, está ali. E para a gente entender alguma coisa que eu acho que é importante a gente discutir nessa noite aqui. Bom, parabéns aos bravadores pelo dia lá na Câmara. Eu ganhei até um diploma lá, foi muito legal. Parabéns, Maria. Parabéns aos bravadores. São reconhecidos aqui. Como é importante a igreja ser relevante pelo trabalho que presta. É isso daí. Ser relevante pelo trabalho que presta, mais do que relevante para a comunidade pela doutrina que tem. Pelo trabalho que presta. Porque o trabalho que presta é fruto da doutrina que ela tem. E depois eles vão entender isso. Mas muito legal. Parabéns. Lucas capítulo 15. Você conhece esse texto como os perdidos e achados da Bíblia. Você já percebeu que nesses textos muito grandes, a gente não presta muita atenção no que vem antes? Quando a coisa é muito grande, você não presta atenção. Quer ver? Mateus capítulo 5, o que você lembra? Você manda um monte. Mas o que você lembra de Mateus 5? Bem-aventurança. Você já leu 1 e 2? São dois textos encantadores. Falam muito de Jesus, mas a gente não presta muita atenção. Agora nós vamos fazer uma pequena brincadeira aqui, bíblica, e nós vamos atirar nesses dois versículos bíblicos que antecedem 3 grandes temas da Bíblia, que são as 3 parábolas do que estava perdido e foi achado. São 2 versinhos, e esses 2 versinhos são a razão pela qual Jesus disse as 3 parábolas. E é importante entender essa razão,
Porque aí as parábolas têm um outro sabor. Que as parábolas não falam apenas do que estava perdido e foi achado, falam muito mais do que isso. Falam muito mais. Elas estavam querendo tocar em alguém que não entendia um aspecto da economia de salvação. Então vamos lá. 1 e 2. Eu não pretendo trazer nada de novo, isso aí, muita gente. Versos 1 e 2 do 15. Olha que interessante. Aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir. E murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo: esse recebe pecadores e come com eles. 2 textos. Jesus estava lá, começaram a se aproximar dele 2 grupos. Então são 2 blocos, cada bloco tem 2 grupos. O primeiro bloco tem 2 grupos, e diz que todos estavam se aproximando, todos que estavam ali estavam se aproximando dele. Esse primeiro bloco é composto por publicanos e pecadores. Esse é o primeiro bloco. O segundo bloco, que está no verso 2, fariseus e escribas. O primeiro bloco fazia o quê? Tem um verbo aí, ouvir. O grego é uma língua encantadora, especialmente para quem gosta. O hebraico é uma língua simples, teoricamente. Com 1000 palavras em hebraico, você consegue, em tese, ler o Antigo Testamento. Porque uma palavra em hebraico quer dizer um monte de coisa. O Novo Testamento é diferente. O grego, para cada ação, é uma palavra diferente. Então você tem que saber muitas palavras. O grego é mais complexo. Para amor tem 5 palavras diferentes. Para ver, tem um monte de palavras. Você viu? Vi. Estava de óculos? Ah, não sei. Esse é um tipo de ver. Viu? Vi. Estava de óculos? Estava. Era vermelho o óculos? Ah, não sei. Então, ele vai dando os graus assim de uma visão maior, mais apurada. E aqui diz ouvir. É um tipo de ouvir aqui. Porque tem outros tipos de ouvir. Não vamos descer detalhes. Então, o primeiro bloco era de publicanos e pecadores e foram lá para ouvir. E o segundo bloco, de fariseus e escribas e foram lá para falar, murmurar. Então, mais do que falar, murmurar. O que é murmurar? Criticar. Ah, não gostei daquilo, não gostei daquilo, olha lá, olha não sei o quê. Como tem gente que assiste jogo de futebol, quem gosta e assiste, fica lá falando mal de todo mundo. Olha lá, olha lá, olha lá. E alguns até na igreja podem murmurar, né? Ai, não gostei disso, eu não gostei. Olha aqui, olha a música, desafinou. Oh. Murmurar é falar mal. Então, além de falar, que já é uma coisa desagradável para quem está falando na frente. Então, muita gente acha que silêncio é igual a reverência. Tem uma ligação, mas silêncio é igual a educação. Num ambiente grande, quando um fala, então, vamos deixar o camarada falar para ouvir. Isso é uma questão de educação. A minha mãe até dizia, essa é uma frase meio dura, né? Que quando um burro fala, eu não vou completar a frase, eu vou falar só da minha parte. Quando um burro fala, certo? Então, essa é uma questão simples. Um falou, vamos ouvir. Bom, já é chato falar, mas eles estavam fazendo mais do que falar. Estavam murmurando, criticando. Ai, esse camarada come com pecadores, anda com pecadores. Bom, então Jesus dá 3 parábolas para esses 2 blocos. Agora, como Jesus é incrível. Ele vai contar 3 histórias que servem para grupos diferentes. Como consegue? Se você que lê a Bíblia está acostumado, você que não está acostumado, leia os evangelhos, você vai ver que Jesus é assim. Quando você vai para Paulo já é mais complicado. Paulo é de definições. Fé ele é de definições. Oração, definições. Graça, aí já, Paulo já tem que ler com um outro olhar. Mas no evangelho Jesus não dá definições, Jesus conta a história. Ou Jesus coloca
imagens na sua cabeça, na minha. Para os discípulos, coloque imagens. E assim, mas não faça como os fariseus. Aí eu já vou dando dicas dos fariseus. Que ficam orando na praça, então já põe uma imagem, fariseu na praça. Eles vão lá, levantam os braços, toca a trombeta, e eles fazem aquelas orações compridas, bem altas. Quando você for orar, vai no seu quarto, imagem, entrando, fecha a porta em segredo, e fala com o teu pai. Olha a palavra que ele usa, olha a palavra de Jesus, olha. Fala com o teu pai que te vê. Eu fui maldoso agora, né? Que te vê. Que te vê. Que conceito! Mas explicando. Vê, não ouve. Claro que ouve também. Mas ele queria ensinar uma coisa maior. Teu pai te vê. Olha, não faz como. Jesus é o homem das histórias. E pelas histórias ele vai colocando os conceitos e vai, você nem percebe, aquilo vai fazendo parte de você, você vai entendendo muito melhor. Quem eram os publicanos? Bem rapidinho cada um deles. Publicano era um funcionário público que era assim: você trabalha para o governo e você precisa me dar 50 moedas por mês. O que passar disso é seu. Opa! Então, meu amigo, um camarada desse ganhava 4, 5, 6, 7 vezes mais do que 50 moedas. E o povo sabia. Então, era uma pessoa extremamente indesejada. Indesejada? Não, indesejável. Uma pessoa odiada. Não presta. Religião? Zero. Quem eram os pecadores? Por que ele usa essa expressão pecadores aqui? Porque pecadores é mais do que a gente pode entender pecador. Pecador, não, tinha mais. Havia uma imagem atrás da palavra pecador. Eu vou dar 2 imagens aqui. Eles consideravam pecadores, pelo menos 2 grupos a mais. Um grupo deles, pescadores. Os pescadores eram considerados pecadores. Por quê? Porque sem praticar um pecado, presumiam que eles iam pescar na sexta-feira, e poderia ser o caso deles voltarem depois do pôr do sol. Por quê? Porque a pesca é imprevisível. Mas de repente eles pegaram um cardume grande, atrasou, vão chegar depois do pôr do sol, então já são pecadores. Pelo fato de poderem chegar depois da sexta-feira, depois do pôr do sol na sexta-feira, são pecadores. Outro grupo, pastores. Por quê? Porque o pastor está vindo sexta-feira, antes do pôr do sol, para guardar as ovelhas. Aí ele chega lá todo contente, vai fazer o culto. 1, 2, 3, faltou uma ovelha. Aí vai lá procurar a ovelha. Então presumiam que o pastor ou se atrasava procurando uma ovelha lá atrás, ou um lobo atrapalhava o caminho, ou ele chegava em casa e tinha que voltar. Então, pela possibilidade que ele tinha de pecar mais do que os outros, já era considerado pecador. Olha a visão da religião naquele tempo. Então, eles separaram, Lucas separou na visão das pessoas, publicanos e pecadores. Agora só vou fazer uma perguntinha aqui só para a gente conversar. Quem que Jesus, para quem os anjos cantaram quando Jesus nasceu? Quem Jesus chamou como primeiros discípulos? O fariseu tinha razão mesmo de pegar no pé de Jesus. Ele anda com esse pior tipo de gente. Que história é essa? Ele anda com pecadores. Aí tinha as prostitutas, tinha outros grupos aí que eram até mais fáceis de serem identificados. Bom, esses estavam ouvindo. Uma pessoa para ouvir tem que ser humilde. Eu tenho um filho que diz que isso tem gente que é copo cheio. Pai, esse daí é copo cheio. Copo cheio é aquele que não consegue aprender nada. É um copo cheio. Está cheio de água. Não cabe mais nada. Como que uma gotinha vai parar ali? Ela vai escorregar, vai cair fora. Então tem gente que é um copo cheio. Não tem nada para aprender. E se eu não tenho nada para aprender, eu vou ouvir você para quê? Não tenho nada para ouvir para você. De ouvir de você e aprender de você. Abraham Lincoln que dizia que quando ele passava por uma criança, ele tirava aquele chapéuzão preto dele
e se curvava, porque ele não sabia se estava diante do futuro presidente dos Estados Unidos. Ele ouviu uma criança porque ele não sabia se aquele seria o futuro presidente dos Estados Unidos. Então, aprender até de uma criança, isso é de uma humildade incrível, não é? Uma pessoa que está disposta a aprender, ela abre o coração e ouve. Foram lá para ouvir. Por quê? Estavam precisando. Ah, sou pecador demais, estou precisando. Eu quero aprender, eu quero saber. Fariseu e escriba, os doutores da lei, mandavam tudo, tinha religião, eles tinham até o jugo, né, o jugo do mestre tal, eles diziam quantos passos andar no sábado, eles diziam como é que a gente tinha que dar o dízimo, eles diziam e faziam coisas incríveis. O fariseu chegava na porta da igreja, que lá na porta da igreja ficava aquele negócio de dar oferta, que todo mundo tem um nome miserável, né? Gasofilácio e tal, e punha lá oferta. Quando punha a oferta de um fariseu, aquele fariseu bom mesmo, aquela ofertona grande, aquela moeda que pesava, pumba, caía, tocava a trombeta. Aí o fariseu entrava na igreja. Tudo bem? Fui eu, né? Tudo bem. Por isso Jesus contou a historinha de Jesus, olha a historinha de Jesus. Estava lá uma velhinha. Eu já imagino o fariseu entrando primeiro, fazendo aquele barulho, todo mundo. Oh. Agora entra a velhinha. Põe 2 moedinhas bem pequenininhas que até levitaram para chegar lá embaixo. Aí Jesus entrou em cena. Não tocou a trombeta? Hã? Mas eu vou dizer uma coisa para você. Não tocou, mas ela deu mais que todo mundo. Sabe por quê? Porque ela deu tudo que tinha. Esse camarada aqui deu para se aparecer. É isso que os fariseus faziam. Religião do exterior, a religião da roupa, a religião da aparência. Aí Jesus chamou essa religião do que? Sepulcros. Agora Jesus vai contar 3 historinhas para esses 2 grupos. Para o que queria ouvir e para o que não queria ouvir. Mas para o que não queria ouvir, não é que não ouviu nada, ouvia, mas reclamava. Criança quando vai comer, come, mas reclama o tempo todo. Olha o aviãozinho, eles comem. Come tudo, mas reclama até o final. Esses fariseus reclamaram até o final, mas ouviram. Alguma coisa ficou. Aí Jesus começa contando. Eu não vou ler a história, tá bom? Só para ganhar tempo. Cadê o relógio? Tá ali. Primeiro, todo mundo sabe. Pastor chega, conta as ovelhas, tem 99, falta uma. Bom, vamos imaginar. Se é um pastor, ele trabalha, vai guardar as ovelhas quando? Meio-dia? 9 da manhã? Não, deve ser à tarde. No entardecer? Vai lá colocar as ovelhas. Bom, então já vai ficar noite, se presume isso. Ele vai buscar a ovelha à noite. Aí o grupo A, vamos chamar o grupo A, vamos para economizar, falar toda hora fariseus. O grupo A é o grupo dos ouvintes. Ou vamos falar, os que ouvem e os que murmuram, melhor. Os que ouvem, estavam ouvindo a história e diziam assim, mas que pastor, hein, bacana. Foi lá buscar a ovelha. Os que murmuravam diziam assim, mas que esse homem é doido. Está de noite, vai buscar uma ovelha, você não tem 99, fica com as 99, amigo. Vai buscar uma. Mas ele foi buscar. Pastor, logo vai contar a história de pastor que era pecador. A primeira, ele abre as 3 histórias contando a história de um pecador. Aí o pastor acha, volta feliz da vida com a ovelhinha. Camarada, vai buscar, ela podia ter ficado em casa, deixa a ovelha. E ele faz uma outra coisa, chama os seus amigos, homens, pastores, outros pecadores, e dá uma festa. Vai gastar dinheiro só porque arrumou uma ovelha. Segunda história, a mulher perde uma moeda. Ela tinha 10. Mulher, você perdeu dentro de casa. Está lá, você vai achar uma hora. Calma, não precisa procurar. Não, mas eu vou procurar a minha moeda. Eu quero achar minha moeda. O grupo dos que ouvem diz assim, mas que mulher, vai procurar a moeda, está certo.
e vai procurar moeda em qualquer hora. Estava escuro, ela pegou uma lâmpada, botou óleo. Para que vai gastar óleo? Vai achar moeda durante o dia em algum momento, está lá em casa. Não tem que ficar com esse trabalho todo, vai achar. E os outros diziam assim, que mulher diligente, guarda tudo, ciosa de tudo. Mulher acha moeda. O que ela faz? De noite, chama a mulherada. Diz assim, amigas, achei a minha moeda. O quê? Ah, festa. Bolinho pra cá, bolinho pra lá. Sério, vai gastar dinheiro por causa de uma moeda. A primeira parábola fala de pecuária. Todo mundo sabia o que era isso. Era a vida deles. Um homem. A segunda parábola fala de uma mulher. Fala de finanças, economia. Todo mundo sabe o que é isso. A primeira parábola abre falando de um pecador. Fez uma festa com pecadores. A segunda parábola fala de uma mulher. Uma mulher. Vamos ver o que ele vai falar agora. Terceira parábola. A família. Ele menciona só o pai. O filho chega para o pai e diz assim, pai, já que você não morre mesmo, eu estou esperando isso, faz o seguinte, eu não aguento mais você. Me dá a minha parte que eu vou embora. Eu vou embora. Eu estou cheio de ir para o banco, voltar para o banco, cuidar disso, funcionário. Eu não quero mais ver você. Eu vou para uma terra distante e vou gastar com a mulherada, vou gastar com bebida, com amigos. Eu quero viver, eu sou jovem. A Bíblia diz que o pai deu. O grupo dos que ouvem. Puxa, esse jovem, olha o que ele fez. E o pai ainda deu. Que pai amoroso. Foi rejeitado, mas não rejeitou. Olha, o grupo dos que murmuravam. Esse filho merecia morrer, esse pai está educando mal, não devia ter dado nada. Devia ter dado uma surra nesse menino. A história não para por aí. Jesus diz assim, ele foi embora. E começou a gastar o dinheiro. E gastou todo o dinheiro. Não tinha mais dinheiro. Perdeu o dinheiro, perdeu os amigos. Começou a bater a porta dos amigos. Ninguém mais lhe deu a mão. Aí um amigo disse assim, eu vou lhe ajudar. O grupo dos que ouviam, ainda bem que teve alguém para ajudar. Coitado. Fez tudo errado. Inexperiente, tomou uma decisão errada, perdeu dinheiro. Os amigos são assim, tem dinheiro, ficam. Os falsos amigos. Os que murmuravam, bem feito que perdeu tudo. Aí Jesus dá uma paulada. Diz assim, um amigo disse assim, eu tenho uns porcos aqui em casa. Porcos? Você pode tratar deles e até comer a comida deles. Porco? Falar porco para um judeu? Contar uma história para os judeus de porcos? Isso é humilhação. Bem feito. Mas que pena. A história não termina aí. Lá um dia o jovem disse assim, eu estou pensando no meu pai. Ah, arrependeu agora? Lá na fazenda do meu pai, o escravo. Por que ele pensou no escravo? Jesus falou que ele estava sem sapato. E andar sem sapato era coisa de escravo. Ele estava como um escravo. O escravo na casa do meu pai tem comida, tem um lugarzinho para dormir, tem dignidade. E eu aqui estou padecendo de fome. Não tenho amigos. Lá eu tinha tudo isso. Eu vou fazer o seguinte, eu vou lá e vou dizer, pai, pequei contra ti, faze-me como um dos seus escravos. Vou fazer isso. Quem vibrou? Os que ouvem. Os pecadores. Que bom, aí rapaz, levanta, vai lá. Quem ficou triste, amargurado, não merece isso. Não devia ir, devia morrer de fome aí. E o jovem vai. Agora o pai aparece novamente na história. O pai o viu de longe. E a história nos dá a entender que o pai estava esperando encontrar o filho em algum momento.
Ele não perdeu a esperança. Ô pai fraco, estava lá aguardando. E o filho desponta, ele não precisava de nada para saber que era o filho dele. Ele disse, um dia meu filho vai voltar aí, ele pode voltar sujo, ele pode voltar sem um braço, ele pode voltar sem uma orelha, ele pode voltar mancando, sem uma perna, mas ele é meu filho, eu vou esperar esse meu filho. E o filho voltou e o pai fez o quê? Saiu correndo na direção dele. E ele começou assim, pai, pequei contra ti, faze-me como um dos teus escravos, olha como é que eu estou descalço. E aí ele falou assim, não, bota um sapato nele aí já, uma sandália, põe uma roupa nele. Pai, eu não mereço nada, cara, fica quieto, você é meu filho, e para todo mundo saber que você é meu filho, pega aqui o meu anel. Você nunca deixou de ser meu filho. Quem murmurava não entendeu aquilo. Como é que esse camarada pode fazer isso com o filho? Ele não devia ter aceitado esse filho de jeito nenhum. E os outros pecadores e publicanos estavam vibrando como se fosse o gol do time do coração. Que maravilha! Que pai bondoso! Isso não vai ficar aí não, vamos dar uma festa. Ele convidou homens, mulheres, crianças, todo mundo, deu uma festa. A ideia é que a festa era à noite, porque o filho chegou. O outro filho, o que ficou, veio lá de fazer alguma coisa na cidade, de cuidar do gado, e chegou e disse, ué, o que está acontecendo aí? Tem festa em casa? E o funcionário do pai disse assim, tem festa. Festa por quê? Seu irmão voltou. O quê? Não houve alegria. E quando ele resmungou, os fariseus e escribas disseram assim, esse cara tem cabeça. Esse sim. Imagina. E qual foi a resposta do filho? Disse, pai, eu estou com você todo esse tempo, eu nunca te larguei, eu cuidei de tudo. Esse camarada foi embora, ele queria te ver morrer. Eu estou aqui te aguentando, fazendo trabalho, tudo sozinho. Você nunca me deu um cabritinho para eu comer com os meus amigos. E quando ele volta, você faz uma festa? Aí o pai disse uma coisa para ele, filho, eu não somo créditos. Mas ele fez isso. Filho, eu não somo débitos. O pai nunca somou os débitos do filho que foi e nunca estava somando os débitos do filho que ficou. E a história acaba. O que Jesus queria ensinar para aqueles dois grupos? Primeiro, quem é o pastor? A Bíblia diz que o pastor é Cristo. Olha do que ele vai se chamar. De pastor. A Bíblia diz que o óleo usado é o Espírito Santo. E que o Pai é Deus. Então ela diz assim, que os três agem na salvação. A Bíblia diz que tanto faz homens, mulheres e depois todo mundo. 1%, 10%, 50%. Nada faz diferença diante de Deus. Dá dois extremos. Eu não somo débitos e não somo créditos. Em casa havia na geladeira, minha mãe tentou de tudo para que a gente fosse obediente. Eu queria ter sido mais obediente. E ela colocou na geladeira o nome da gente e uma estrelinha e uma cruzinha. A cruzinha quando a gente fazia coisa errada. A estrelinha quando a gente fazia coisa certa. E no final do dia a gente via se tinha mais cruzinha ou mais estrelinha. E tomava umas palmadinhas com chinelos alpargatas. E quando eu descobri que alpargatas era aqui, eu odiava essa cidade. Graças a Deus a fábrica fechou. Mas eu aprendi desde pequeno que era assim que funcionava. Quanto mais coisas boas eu fizesse, melhor. Quanto menos coisas ruins, melhor. Só que Deus não age assim. Aí entra em ação Jesus apresentando aqui. Jesus apresenta em outro lugar, mas aqui Jesus apresenta de uma maneira poderosa a graça. Filho, você está comigo esse tempo todo e não entendeu o meu amor. Você não entendeu a minha graça. Você está aqui por sua causa.
não por minha causa. Você ama você e não a mim. Você não está entendendo? É uma oportunidade para você. Para o grupo dos que ouviram, houve muita alegria, porque eles diziam assim: nós podemos. Deus está atrás de nós. Deus vai nos procurar, estejamos onde for. Sejamos quem formos, Ele vai atrás de nós. Não importa. O primeiro contato com o Senhor é a graça. Não é a doutrina, não é a guarda da lei, é a graça. A guarda da lei só tem sentido para os que estão na graça de Deus. A compreensão das doutrinas só tem sentido para aqueles que estão na graça de Deus. Diz que Deus tem duas mãos, né? A mão da misericórdia e a mão da graça. Quando mão da misericórdia, Deus tira o que eu mereço. Mas são as suas misericórdias a razão de não sermos consumidos. E com a mão da graça Ele dá o que eu não mereço. Quando eu mereceria a salvação? Se eu escolhi não tê-la. Eu escolhi isso. Eu já nasço não querendo Deus. Ele tem que pôr inimizade entre mim e a serpente. Ele faz isso pela sua graça. Eu gostaria que você saísse daqui considerando a graça de Cristo, sendo envolvido pela graça de Cristo. Não me pergunte, e as obras, pastor? Para você não me perguntar isso, eu vou dizer que João capítulo 15 é a resposta do maior conceito de salvação que Jesus pode dar. É muito maior do que os remos da fé e obras. Eles não são nada sem a graça. O ramo na videira tem uma única preocupação, e essa é a preocupação de João 15. A preocupação de João 15 não é produzir frutos, a preocupação de João 15 é permanecer ligados na videira. Entendeu a graça? Gruda na videira. De quem são os frutos? Do Senhor Jesus. Mas eu vou estar na videira. Alguns me perguntaram: pastor, o que nós vamos fazer com pessoas que vêm para a igreja que traem a esposa? Tem que estar na videira, eu não tenho outra solução. E os homossexuais que vêm para a igreja? Ele tem que ficar na graça. Mais do que isso eu não sei o que fazer. Dar um curso para deixar de ser homossexual? Não sei se isso daí vai dar certo. Tem que estar na graça. Mas eu sou um pecador, Senhor. Não é senhora, filha. Eu sou um pecador, pastor. O que eu tenho que fazer? Filho, ouve. Fica na graça. Vai murmurar? Não vai entender. O Senhor está falando tão claro, mas você tem outra opinião. Você tem outro caminho. Você tem o seu jeito de se salvar. Obrigado. Se é para ir vender tudo e dar para os pobres, essa parte não. Eu prefiro seguir os 10 mandamentos, que eu estou mais tranquilo. É quando a gente se esvazia de qualquer vaidade espiritual, qualquer grandeza espiritual, que diz a Bíblia que a gente vira primeiro quando vai para o último lugar da fila. Então saia daqui hoje pensando na graça do Senhor. E quando você abraça essa graça, coloca a sua vida em função da graça de Cristo, você é capaz de viver como John Newton viveu. John Newton foi um homem miserável. Ontem eu fui pregar na igreja mais distante que nós temos aqui, perto da Paulista Sudeste, Boiçucanga. A primeira coisa que eu perguntei quando cheguei era: o que quer dizer Boiçucanga? Aí uma senhora sabia tudo lá de Boiçucanga.
Boiçucanga quer dizer serpente com a cabeça de boi. Falei, ótimo. Esse nome foi dado pelos indígenas, ela disparou. Só que os índios não estão mais aqui, os que estão aqui não são daqui, vieram de fora, e foi explicando. Os que estavam aqui foram expulsos, porque aqui chegavam os navios com os escravos, para engordar os escravos, para os escravos saírem e serem vendidos. Contou uma história imensa. O pastor Márcio e o pastor Marcelo estivemos na África, o pastor Eber foi missionário na África. Nós estivemos na África aí o ano passado e vimos lá em Benguela o local de onde os escravos saíam para o Brasil e para outras partes. John Newton, por muitas vezes, encostava o seu belo navio num porto desse já combinado, e as famílias entravam para dentro do navio para ver o navio. Vamos passear, domingo, vamos passear, ver o navio, olha que navio bonito. E quando o navio estava bem cheio, fechava e ia embora. Fez isso muitas vezes, separou famílias, muita gente morreu, era jogada no mar. E um dia, ele descobriu que ele era o pior homem da terra. Ele entrou em pânico e em depressão. John Newton queria se suicidar, porque ele percebeu que ele tinha sido o pior homem da terra. Ele separou, ele usou pessoas como animais e as vendia como animais. Mas ele tinha uma velha Bíblia, e esta velha Bíblia o fez encontrar um Deus que vai buscar a ovelha perdida de noite. O Espírito Santo, que à noite é o foco, é a luz para encontrar a dracma perdida. E o Pai que fica esperando. Várias viagens ele fez. E o Pai estava esperando ele. Ele entendeu isso. Não com esta parábola, estas parábolas. Aí ele compôs a música depois da sua conversão. Amazing Grace, preciosa graça, que salvou um pecador como eu. E se ela pode salvar um pecador como John Newton, alguém aqui foi traficante de escravos? Não sei se você está melhor que ele, mas se ela salvou John Newton, ela pode me salvar. Talvez eu seja pior do que ele, mas se ela pode me salvar, ela pode salvar você. Se ela salva até pastores, ela pode salvar você também. Creia na graça. Quando a dúvida bater o seu coração, a incerteza da salvação, não saia por aí como os fariseus fazendo o exterior, mas mergulhe na graça. Fecha a porta do quarto e deixa o Senhor te ver. Só terminar, eu falei isso aí na reunião de comunicação, não sei se alguns estavam. Eu gosto muito, isso aí está me apoquentando a cabeça. Madre Teresa de Calcutá. Velhinha, enrugadinho, nunca esperou nada da mídia, mas o Vaticano a chamou para homenageá-la. Era uma das mais importantes freiras, reconhecida pelo trabalho de cuidar de gente que estava morrendo. Ela não salvou ninguém no final da sua vida, ela só cuidava de quem ia morrer mesmo, não salvava ninguém, não curava ninguém, só quem ia morrer. Aí foi levado para o Vaticano. Você vai ficar aqui vários dias, no seu quarto. Ele falou, não, eu vou voltar para a Índia, eu não vou ficar aqui não, vou voltar para a Índia. Não, agora você vai ficar aqui, vai gozar da sua coisa. Não vou ficar aqui não. Pegou sua trouxinha, roupa enrolada, não foi mala não, e foi embora. Foi entrevistada. Mas por que a senhora trata só de gente que está morrendo? Por que a senhora não trata de outras coisas? Ah, meu filho, é que eu trato dessas pessoas para elas saberem que alguém se importa com elas. Só por isso. Aí uma vez perguntaram para ela, conta pra gente como é que a senhora ora.
Que a gente quer sempre um segredo, né? Como é que ora? Fala aí. Como é que é a sua vida devocional, que é tão legal? Fala para mim, para eu fazer a mesma coisa. Não funciona isso. Como é que a senhora ora? O que a senhora fala com Deus na sua oração? Eu falei assim, eu não falo nada não. Como não fala nada? Eu só escuto. Só escuta. E Deus fala o que com a senhora? Ele também não fala nada não. Não fala? Não. Ele só escuta. Quando eu li isso a primeira vez, não tinha explicação, era só história. E eu conversei com alguns colegas, tudo. E eu acho que eu entendi um pouco disso. Ligando com essa história que eu contei do moribundo, e ela dizendo para ele saber que tem alguém que se importa. Deus quer saber se você se importa com ele. Por isso que ele diz assim: entra no teu quarto, em segredo, para que o Senhor teu Deus te veja, para ele saber que você se importa. E ele quer que você saiba que ele se importa, que ele vai estar lá sempre que você precisar. Mas às vezes não precisa nem falar, basta estar junto. Hoje nós acordamos cedo para caminhar. Eu levantei, minha esposa falou: vem aqui, deita comigo, fica um pouco aqui. Quase que eu perguntei: para quê? Dormi uma noite toda junto. Você vem aqui, ficar junto. Nós não conversamos nada. Às vezes numa viagem com a esposa, com o marido, a conversa acaba e você só fica assim: ó! Isso quem faz é o carona, porque o motorista fizer isso já era, né? Não tem isso? Só ficar junto é tão bom. Vai embora. Foi embora. O que vocês conversaram? Sei lá o que nós conversamos. É esse Deus que a gente tem que ter certeza que está conosco. Isso é graça que salva. Ele está aí. Nunca. O diabo vai dizer que ele não está, mas ele está. Mesmo que você não ouça, ele está. Tenha certeza. Mas ele quer saber se você também quer estar. Curva sua fronte. Diga que você está aí. Ele vai estar aí também. Fale com ele, depois eu vou falar. Senhor, confirma todas as promessas bíblicas em cima da tua graça. Que não haja dúvidas em nosso coração. E quando elas aparecerem, novamente mergulhemos na tua graça. Que desse jeito saiamos daqui. As pessoas precisam saber disso. Precisam ter este alívio da carga que levam para levarem o jugo de Cristo, que é suave, manso. Abençoe a cada pessoa, Senhor. Se porventura alguém veio para cá com o coração apertado, desata, Senhor, estes nós, este aperto. Se alguém está preocupado com a nova semana, os compromissos financeiros,
trabalho, a incerteza do trabalho. Ajuda estas pessoas a descansarem no Senhor. Se há lares que podem estar comprometidos com o orgulho de algum cônjuge, com a falsidade, a mentira e a traição, Senhor, faz com que essas pessoas deem um passo para trás e busquem ao Senhor. Se alguém, Senhor, está com a sua saúde comprometida, que busque os 8 remédios que o Senhor providenciou e que vivam com alegria para serem testemunhas do Teu reino. Abençoa cada pastor que está aqui, Senhor, em seu rebanho. Pastor Ezequias, pastor Fábio, que são desta igreja, pastor Marcelo, os anciãos, os líderes aqui, Senhor, aqueles que estão trabalhando dia a dia, de alguma maneira como voluntários ou não, os comportores, os professores, funcionários da escola, Senhor, da Novo Tempo. Senhor, tem muita gente que está aqui, feliz de ter encontrado o Senhor Jesus como Salvador. Que levemos esta felicidade nesta semana, com a Tua bênção e a Tua graça por Jesus. Deus abençoe você. Hino Graça Excelsa 208, 208. Cantemos todos juntos. Ó graça excelsa de Jesus, perdido me encontrou. Estando cego me fez ver, da morte me livrou. A graça libertou-me assim, e meu temor levou. Oh, quão preciosa é para mim a hora em que me achou. Mil lutas, dores, tentações cairão sobre mim, porém a graça me salvou. Feliz eu sou, enfim. E quando ao céu em glória eu for, ao lar de paz e luz, pra sempre então eu cantarei da graça de Jesus. Amém. Oremos. Pai, obrigado por esta linda programação, por esta reflexão que o pastor Ronaldo nos trouxe. E aqui estamos diante de Ti, Pai, e não temos muita coisa para Te apresentar. Aliás, não temos nada para Te apresentar. Nós simplesmente Te agradecemos pelo Teu amor, pelo Teu braço estendido,
pela tua mão que cura, pela tua graça abundante, que ela nos acompanhe em toda a nossa jornada nesta vida. Nós te rogamos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, muito obrigado pela sua presença. O pastor Ronaldo vai estar à porta para despedi-los, os pastores também. Que Deus possa conceder a você uma semana muito feliz e abençoada. Um grande abraço.